Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem é de dia, para quem é de tarde, para quem é de noite. Muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da segunda temporada do Tarocast. Tarocast, vocês sabem que é um bate-papo sobre tarô, sobre os arcanos, sobre o mundo do tarô. E, logicamente, muito bem acompanhada, como sempre, com o meu querido amigo do coração, Ney Oi, Naif. oi, 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 minha querida Luísa. Oi, pessoal. Todo amor para vocês, carinho. E hoje o nosso bate-papo vai ser interessante, porque a Luísa resolveu tirar um conselho do tarô para ver que carta nós íamos falar hoje. Então foi o destino que escolheu hoje o nosso Tarocast. O nosso tema agora vai ser sempre assim. A gente vai Vamos pelo buscar. destino, pela sorte, né? E aí, gente, eu tenho, lógico, do mestre eu tenho tudo, né? Então, do Ney Naif eu tenho esse livro Consulte o Tarô, que eu consulto, viu? Eu Consulto também sabia que bastante. né? Consulto bastante. Quando está aqui o Consulte o Tarô, eu Eu consulto tenho ele também com certa frequência, inclusive. tenho ele na mesa porque eu acho ele ótimo para aconselhamento. Aí eu falo assim, gente, aí eu pego, então eu pego o livro também, pá, o que que eu faço com essa situação? Qual é o conselho? Eu vejo também, tá bom, vai, não vai. Eu também confesso que eu uso o meu próprio livro para consulte o tarô, hein? Olha, só para falar que na Livraria da Gaia nós temos também o Consulte Tarô. Quem quiser, viu? É pela editora Alfabeto Alfabeto. também, com certeza também tem lá. Mas enfim, aí antes do Ney chegar aqui para a gente poder iniciar a nossa gravação, eu falei, deixa eu dar uma olhada, vamos ver o que que o tarô pede para hoje, né? Aí abri. E aí, gente, lógico, né? Vai sair uma cartinha que é um arcano que às vezes é bem difícil até de leitura, né? Quando É, ele sai, né? temos que tomar cuidado para Temos que o tomar cuidado. consulente não se ofender. É, porque saiu o El diabo. Diablo. Ah, El Diablo, olha aqui, ó, Oh. todos eles juntos e misturados, né? Então, o diabo, aí fala aqui, né, Len? Vou até ler, né? Leia para a gente falar, começar logo com esse Começando com aconselhamento. esse É aconselhamento do conselho, dia, hein? Conselho. aconselhamento do dia. Presságio, poder. Querer é poder. Você pode realizar tudo neste momento, porém, a situação não vai fazê-lo plenamente. Não vai fazê-lo plenamente. Assim mesmo, atingindo o seu objetivo, reveja o seu ponto de vista e o seu ideal. Para ter um futuro brilhante, é necessário ter um presente glorificante. Exatamente. Então, quando você fala aqui que você pode fazer tudo e que querer é poder, para sua satisfação e desejo, a gente pode começar a falar pelo diabo dessa obstinação do diabo, né? Exato. Aliás, eu sempre digo que o É diabo obstinado. é a única carta do tarô que consegue tudo. Olha, spoiler, consegue, com certeza, absolutamente tudo, porque ele é o poder material, a gente não pode esquecer disso. Ele é a força do poder material. Só que tem exatamente o que você acabou de explicar, né? Que existe uma obstinação tão grande que a pessoa às vezes fica cega diante do próprio desejo. É uma E, teimosia, né? Eu falo que o diabo é o sangue nos olhos, né? exato. Aquele que coloca aquilo na cabeça e vai atrás, né? E aí a pessoa acaba não observando que pode ser apenas um momento de vaidade, um momento de desejo, que naquele momento ela acha que vai ter satisfação ou que vai ter felicidade, mas ele é sempre excessivo. Eu sempre digo que o tarô é o diabo, né? Ele é sempre aquela questão de querer mais, cada vez mais. Então, para ele, tudo é pouco. Então, ele mesmo conquistando, ele vai se sentir insatisfeito. Essa é a grande questão. Agora, em matéria de realização, não tem igual. É, eu até falo que o diabo ele mexe muito com as nossas necessidades físicas e materiais, que são importantes, né? Então, aquilo que a gente tem desejo, o nosso tesão, a nossa sexualidade, tudo isso é muito positivo, né? As nossas coisas, né? Manter as nossas coisas, conquistar coisas, né? Isso é positivo, Mas está né? aflorado, Mas está na pele. só não pode ter aquela questão do excesso, né? Porque o diabo é excesso Sim, também, né? exato, exato. Nós temos, por exemplo, nós temos tudo isso aí na Imperatriz, por exemplo. E Mas do próprio equilibrado. imperador, né? Mas tudo equilibrado. Tudo assim, dentro dos limites, né? Da sexualidade, do desejo, da prosperidade, do crescimento, da aquisição. Então a Imperatriz acaba nos dando essa formulação que você nos disse da vida humana, mas que o diabo é exacerbado. É, Está muito além do bom senso.
É o excesso e é aquela coisa também, né? É ter e ter o controle sobre tudo que tem, né? Porque também ele é desconfiado, né? Sim. Então, assim, ter as coisas eu acho que é extremamente possível, é bom e natural, né? Você ter as coisas, ter conquistas, ter ambição, porque senão você nem sai do lugar, né? Esse lado do diabo também, da questão de ambição, até é bem positivo. Mas o excesso aqui que É o peca, excesso. né? Não só que ele está no caminho da dor, no tarô, Tá no no caminho da caminho dor. do que o que eu quero não é bem o que os outros querem me dar, então eu vou lutar até o fim para ter. É, Eu vou buscar no fundo do poço que seja necessário para eu ter a aquisição. Porque olha só, nós vamos ter, vou voltar a falar na Imperatriz, no Imperador, no carro, uhum. arcanos que chegam à sua realização sem esse problema todo de egoísmo, vaidade e mergulhar na obstinação, né? É porque existe o equilíbrio, né? Exato. Então, Mesmo o carro, ele tem o desejo, ele vai buscar, ele sabe aonde que ele quer chegar e ele faz de tudo para chegar nesse lugar, né? sim. Mas não com o excesso do diabo, né? Exato, porque o diabo ele acaba, de algum modo, falando exatamente dos nossos instintos. E esse instinto nosso, às vezes, é irracional. Às vezes nós queremos algo que é importante para a nossa vida, mas a gente não observamos os limites do livre-arbítrio, do meu livre-arbítrio e o livre-arbítrio do outro. Então, o diabo, ele sempre ultrapassa o livre-arbítrio alheio. Então, é como se ele está pouco se importando se vai ser, você vai ser feliz ou não. Ele quer ser feliz, né? Sim, é o Ele é que quer. egoísmo, né? É, Que também é uma característica, né? Do exato. diabo, aquela coisa mais egoísta, quer dizer, é pro meu bel prazer, se é pro seu também, né? Não me interessa. Né? Cada um com seus problemas, né? Mas o diabo, ele tem um pouco dessa questão de sorver, né? As coisas do mundo, de sorver, de ter, de conquistas, que de um lado é bem positivo, que a gente vai precisar um pouco dessa. Um pouco não, às vezes a gente precisa muito dessa energia, né? Sim. Dessa teimosia, dessa vontade, né? A única coisa é ver se a gente não está prejudicando ou não está passando por cima de alguém que está aí do nosso lado, né? Exatamente, é. Mas Né? eu vejo ele como uma carta bastante positiva. Mas o aconselhamento que dá é esse para a pessoa: olha, vamos ver os limites seus da pessoa para você chegar na sua felicidade. É. É possível, Nas é. suas conquistas, Exato. aquilo que você deseja, cuide do que é seu realmente, Uhum. né? Porque tem essa coisa também da gente também ter cuidado com aquilo que também a gente já conquistou, né? Porque às vezes você tem que estar um pouco mais de olho nas suas coisas. Isso é normal, isso é natural, né? Claro. Isso é até prudente, né? E Em algum vai ler o momento. que aí? No Não, meu olha, livro mais também. um livro aqui. Hoje eu estou assim, Tá cheio de livro meu tô aí. cheio de livro, nem naive. Gente, é assim, a gente vai adquirindo as coisas e aos poucos. É interessante, Ney, porque quando eu preparo aula, eu pego vários livros para ler sobre aquele tema que eu vou dar aula. Sim. E essa semana, inclusive, eu falei sobre o diabo também. Por isso que eu estou com esses livros Ah, assim tão recentes também marcados, porque eu fui atrás do livro que você fez, que eu acho esse livro assim uma obra, é, né? ele tá esgotado. Isso aí não tá publicado. Esse não está Nós mais estamos, tô publicado, revendo ele. É. que é o Ney Naif, o Mapa da Vida, um passo de cada vez. Como é que foi a ideia desse livro, antes da gente até falar sobre o exemplo que eu vou Olha, colocar esse aqui? livro, assim, é um dos livros que eu mais gostei de escrever, porque eu falo do tarô sem falar do Sem tarô. falar do tarô, uma coisa meio Exato, romanceada, eu né? falo das consultas, como foi as É, consultas e como é a evolução das consultas. Que às vezes um cliente ele chega de um modo, depois de um ano ou dois ele volta, ele está de outro modo. E aí eu acompanhei vários clientes ao longo da trajetória de alguns anos, o que surgiu a ideia desse livro, de como eu poderia explicar o que é uma consulta, o que é os sentimentos, os pensamentos, os planejamentos, como isso vai, de algum modo, auxiliando ou às vezes até prejudicando a é. pessoa. Mas é uma pérola mesmo, viu? É, Quem tem, eu já eu falo li do e consultório releio, mesmo, é. e releio várias vezes e pego exemplos, e é muito bom. E aí eu peguei esse capítulo aqui, gente, Caminho da O Dor, caminho da dor. só para entender que na estrutura do tarô, o diabo, né, o arcano 15 está, No caminho né, da no dor. caminho da dor. E aí eu até coloquei aqui uma marcação, porque eu acho que é bem interessante. Aí diz assim: vimos no tópico Sombra da Dor, né? Que Mariana, né, que deve ser um nome fictício, Sim, viveu um maravilhoso relacionamento, tão lindo quanto o de Beatriz. E, por não consumar as promessas, vivia de agonia e vingança.
né? E é bem essa coisa do diabo mesmo, no sentido emocional, né? Sim, sim, o diabo ele traz isso, porque o desejo dele é tão forte que ele não admite que a outra pessoa não queira, ou se ele for rejeitado, É a ele, vingança, né? ele vai querer se vingar, porque na verdade, enquanto há amor, enquanto há sentimento, existe o ódio, enquanto há ódio, é porque tem amor, entendeu? Ou seja, no lado negativo, Sim, mas nós sim. sentimos isso. Então, o amor ele tem essas expressões, né, da vingança, do ódio, da raiva, do ressentimento, da mágoa. O amor não correspondido, ele realmente ele traz muitas características negativas. E aqui a Mariana coloca aqui que ela não consumou as promessas e ela vivia em agonia e vingança. Ela vivia literalmente vivendo e mergulhada na carta do diabo, Sim, né? porque ela quer de volta ou reconquistar algo que não estava mais na vida dela. Então, isso ocorre muito com o diabo, e aí vai depender da consulta, das facetas, mas é uma das questões do diabo, é que o amor ou a paixão do diabo é diferente do amor da paixão da imperatriz, ou que seja do carro, ou da força, porque é uma paixão ligada à possessividade, Sim. aos ciúmes, então não admite ficar sem. Então é como se parte da pessoa não existisse mais. Então ela vai em busca dessa parte. Quando o diabo é correspondido, ele vai tentar manipular o total da vida da pessoa, fazer aquela parte possessiva, ficar atrás, enfim, ficar vigiando, porque está com ele. Mas se não estiver com ele, ele vai tentar destruir. Então, Uhum. muito do que nós falamos, às vezes, até de agressividade dentro do relacionamento, está muito com essa carta. Porque ela é instinto, ela não é uma carta muito ligada à lógica, né? Puro, né? É o meu desejo, O é desejo, a animal, é bem vontade, animal. é E na própria simbologia instinto e dela, impulso, né? Em na própria todos os simbologia sentidos, dela, a né? gente vê dois seres amarrados É. aos pés do diabo. Então é como se fosse muito da questão todos os meus era tido na Idade Média como os sete pecados capitais, né? Então, ou seja, tudo aquilo que está intrínseco de não só de amor, não, de gula também, De de dependências, né? dependência afetiva, de Dependências. desejo, de dinheiro, tudo que fala de excesso nós temos no diabo. E tem aquele romance Fausto, né? Que Sim. descreve bem essa questão dessa carta, porque por mais que você tenha o que você tanto deseja, é pouco. Essa é a questão dessa Você carta. sabe que às vezes eu brinco, né? Eu falo que quando você casa com essa energia de ciúme, de apego, né? Você não passa a certidão de casamento, é uma escritura, É uma né? Porque escritura você definitiva. realmente você vira posse do outro, ou o outro vira sua posse, né? Depende de quem tá ali. Porque às vezes, né? Quando a gente tem o diabo, todo mundo se acha anjo, né? O Uhum. alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado, né? Exato. Então, ninguém é diabo na vida, né? Todo mundo é lindo, né? Todo mundo é bom, eu sou ótima, o outro é que não me entende. Só que a gente tem que entender que o diabo mora em nós. O nosso animal, né? O Sim. nosso bicho, o nosso Nossa impulso, sombra, nossa nossa sombra. sombra, nossos instintos, né? Exato. Todos eles estão ali, tanto que a gente já passou pela força, né? Isso. Justamente para tentar conter esses instintos, educá-lo, né? Domá-lo, né? Exato. Que é o domínio da força é dominar a si próprio, né? E se você deixar, o diabo se apresenta, né? Você tocou num ponto importantíssimo, porque o diabo é a antítese da força. É, Por quê? Porque até a força, que é aquele caminho do tarô de 1 a 11 é o poder pessoal. E sim. quando você entra no caminho da dor, que é o pendurado, é exatamente a perda do poder. Então, esse diabo, exatamente, é quando a pessoa perde o controle. É. Ela não tem mais controle sobre os seus próprios atos, É, é, ideias, é a instintos. passionalidade, né? É a Passionalidade. história que a gente fala que justifica qualquer coisa, matar e morrer por aquele amor ou por aquela pessoa que a gente está vendo os diabos soltos Sim, aí, muito. né? No Brasil, agora, há pouco tempo eu vi uma questão de uma reportagem falando do quanto que aumentou o feminicídio, Sim, quanto sim. que está. Então, quer dizer que nós estamos vendo os diabos soltos em todos os momentos, que é a passionalidade. Quer dizer, você não vai ser minha, mas também você não vai ser de ninguém, eu mato você. Exato. Ah, você não vai ser minha, eu mato você e mato seu filho. Sim. Porque aí não fica mais nada. É uma coisa louca que está acontecendo É, nos dias de hoje. aí só uma questão. Você tocou no outro ponto que eu acho que é importante esclarecer também para as pessoas que o diabo
ele é tudo isso, mas ele pode ser maior ou menor, dependendo também das cartas que estão em volta dele, Não, e do certo? grau E do também, grau. e vamos dizer, essas pessoas também, né, elas são doentes, né? Elas Sim, têm já sim. uma patologia intrínseca, né? Que a gente não está falando de questões patológicas, mas a gente está falando que são exemplos que a gente olha, porque eu enxergo muito o tarô no dia a dia. Eu Uhum. olho e falo assim, gente, isso aí é o próprio diabo, é a Sim. própria condição da pessoa não ter controle sobre os seus instintos, seus desejos, suas vontades e fazer delas, né, conforme É, a própria simbologia, né, que é essa espada escondida, quer dizer, vem de onde, nem sei de onde, né? Quanto menos você espera, você está levando uma punhalada, né? eu acho que o diabo, quando estiver envolto, de repente, com cartas menores, ou até com cartas maiores, em alguns métodos, cartas boas, obviamente que ele Ah, vai sim, atenuar isso e vai estar num sim, certo controle, vai estar sim, satisfeito. Vai estar sim, satisfeito. Agora, quando ele é, estiver envolto em cartas muito negativas ou com cartas muito problemáticas e negativas, aí pode ser agressivo. sim, Então, sim. é uma questão de como é que É, esse como é diabo que se ele vai estar movimenta inserido no no jogo, jogo, né? No todo. exatamente. Porque o diabo, de uma forma positiva, quando ele está sob controle, ele é eloquente, ele é sedutor, Pastor, ele consegue. vai cuidar das coisas dele, ele quer comprar uma casa, ele E vai fazer um plano compra. para comprar a casa. Isso é ruim? Não, Não. Ah, maravilhoso. eu tenho uma cama, vou comprar outra, compra outra. Então, quer dizer, Isso. são pessoas que têm uma ambição de É, o crescimento, problema é que né? quando ele compra uma casa, ele quer a segunda, ele Ele quer quer a segunda, ele quer terceira. terceira, né? E aí vai. Mas você falou uma coisa sobre a questão da sombra que eu acho muito interessante. Eu estou lendo esse livro, gente, de Papus, chama O Ocultismo. Bem interessante. É lógico que a gente já sabe que Papus é de um outro século, de um outro período da civilização do homem, Do século mas, XIX. mas existem Mas as alguns ideias, conhecimentos muito essas interessantes. ideias do ocultismo e da magia que ele traz são muito boas, É. excelentes. E aí eu também frisei aqui sobre a questão sobre essa questão Essa da sombra, energia que da ninguém é sombra. alegre em dourado, que todo mundo tem Exato. sua sombra, né? Todo mundo tem o diabinho e tem o Tem, anjinho, né? Do tem, outro com lado, certeza. né? Então diz assim: há quatro coisas a considerar no homem. Os manes, que é o que eles entendiam como ancestralidade, diz que os Uhum. romanos colocavam essa questão da ancestralidade, eles chamavam de manes, né? A carne, o espírito e a sombra. Essas quatro coisas são colocadas cada uma em seu lugar, mas formam uma única unidade. Quer dizer, nós somos feitos daquilo que nós trouxemos dos Sim, nossos ancestrais, acho que até uma questão cultural e etc., né? Porque você vai ser criado por essas pessoas, né? sim. Anterior a nós, os É o pensamentos, registro acástico, é a memória tectônica, essa coisa que a gente traz na encarnação. da nossa encarnação. A carne, que somos nós, Sim, nessa experiência, o espírito que nos habita e a sombra. esse é Olha o que problema. interessante, né? Porque aí a gente vai vendo que ninguém é tão bonzinho assim, né? Pois Todo é. mundo tem o seu lado que é mais pernicioso, mais difícil, mais tranqueira, né? Que a gente tem que falar, né? A Nos dias de sombra, hoje a coisa tá exato. tranqueira Eu também, acho, né? na astrologia, por exemplo, eu acho muito melhor ver os defeitos do que as qualidades no mapa natal da pessoa, porque você consegue orientar os grandes problemas, né? Todo mundo que só quer ver perfeição no mapa astral, né? Só trígonos, sextis, coisas maravilhosas, Júpiter com Sol e Vênus. Mas espera aí, isso daí é natural, tudo bem, vai ser bom, mas e o que te atrapalha? O que atrapalha é os obstáculos, é as É, dificuldades, é a sombra. é O a que nos sombra. atrapalha é a É sombra. a A sombra. sombra, inclusive na questão junguiana, a gente tem que trabalhar muito a nossa sombra para que a gente consiga ter o self, consiga ser nós É. mesmos. Porque às vezes a sombra, ela assume uma personalidade em nós, um aspecto em nós, que prejudica o nosso desenvolvimento e até quem somos. Então, por exemplo, as cartas do caminho da dor, que é do pendurado à torre, ela pode muito significar o tipo de sombra prejudicial à pessoa. E que aí a gente também tem que entender que nós temos, que somos, que passamos E por essas temos. situações e que a gente tem que melhorar, né? A gente Exato. está aqui para melhorar, não para se Ninguém é manter santo, dessa porque se forma. for santo, Não, desencarna logo. Então, se você quer você desencarnar pode ter logo, certeza. vira santo, tá bom? É, Isso. porque a experiência não vai ser aqui, vai Ele ser vai lá em ser lá em cima, né? cima, é. A experiência depois de santificar. Tanto que você sabe que Fez uma os. iluminação, É, gente. Por é, favor, iluminação é morte. Então, é, não dá. é, Estamos
Vamos ser materialistas mesmo, como diz o diabo, dividir. fica aqui, Fica aqui né? mais um pouco, né? Usufrua Usufrua das do coisas sexo, amor, boas, rock and rock and roll, roll, drogas. Vambora, dos vambora. bens, né? Tão Os bom ter bens. conforto, Oh, né? Ah, ótimo. eu adoro. Nessa parte o diabo eu gosto. Vamos viver o diabinho também, É, gente, por muito favor. Nada de bom, ser santo, muito não. Eu bom. ainda tenho muito o que fazer nessa terra. Não é? É por aí. Você sabe que os dias dos santos são os dias da morte dele, não o dia do nascimento da Exato. pessoa, porque aí é o dia que Que ele se realmente santifica. ele transcende, né, e vai para o céu, né, que na Isso. religião católica fala, e aí ele vai lá contribuir com a sua santificação. Então, essa questão, dia 20 sei lá, dia 22, 20 de dois, agora, né? 23, é dia de 20, São Jorge. Não, tem um 23, santo. Quem é esse não, santo? 23 É dia de de São Jorge. São Jorge já foi, de Já abril. foi. É, não, não é agora não. Agora nós vamos ter dia 19 de abril, dia de Santo E Expedito. O Santo próximo Expedito, é exatamente. o dia da morte dele, não é o dia Ah, do nascimento dele aqui na Terra, é o dia que ele transcende, que ele se santifica. isso. Então, todos os dias de santos são os dias das mortes que foram Isso, esse eu sei, registradas e tudo exato. mais. Então, essa coisa que você fala da iluminação é mais ou menos isso. Você quer ser santo, Vai né? morrer. Menos, É gente, menos, menos, tá? né? Nós Vamos. estamos nessa experiência e o diabo lembra disso, né? Os desejos, né? As vontades, usufruir das coisas boas, então vamos usufruir. Tem um outro livro que eu peguei aqui, que é o Tarot de Crowler, né? Tá falando Aham. muito. Inclusive, nós fomos assistir, né? A Ah, a peça peça maravilhosa, da né? vida de Crowley lá, que o É, nosso querido Claudinei Claudinei Prieto Prieto. desenvolveu, e está em cartaz ainda. Ele vai fazer uma segunda Está, temporada, ó, vai pegar a gente, não percam, lotão. viu? Não Muito bom. percam, muito boa mesmo. Aqui em São Foi em Paulo, São Paulo, no na Teatro do Shopping Santa Santa Cruz. Cruz. É, isso é Muito bom, maravilhoso. maravilhoso. E aí o nosso Crowley diz assim, o poder que ele entende pelo diabo. Tem várias coisas aqui escritas, mas vou pegar, né? Que é o confrontar-se com a sua própria sombra, que nós acabamos de falar, Isso. né? E também o poder destrutivo de impulsos naturais que são reprimidos, que às vezes esses impulsos naturais reprimidos dá aquela coisa dos sentimentos do diabo, que é raiva, ódio, as intensidades todas, porque são os excessos, né, Ney? Sim. Você tem algum caso? Eu vou contar um caso, mas eu acho que Eu você tem vou um caso até um aí. caso, Conta um até estava caso. comentando com você. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa e já saiu assim na primeira, porque eu faço a tiragem astrológica, então na casa um já sai E o eu tenho também da diabo. casa um. Conta o seu, vai lá. O diabo. E, gente, é difícil a gente interpretar já logo de cara um diabo, até porque o alecrim dourado está na tua frente, achando que está todo mundo, Aham. né, sendo contra ela e tudo mais, mas, na verdade, a postura da pessoa é aquela postura de teimosia, de intensidade, de comando, de mando, de autoridade. Aí é lógico que eu não posso falar que ela é o cão dos infernos, né? Não vou falar, fulano, você é um cão. Está mostrando aqui que você já é a representação do próprio demo, né? É Do verdade. 666. Não posso falar um negócio desse para a pessoa. Então a gente já tem que começar com um pouco mais de dedo e falar: você está no momento de muitas intensidades, provavelmente buscando muitas coisas, porque você está com objetivos muito claros, muito evidentes. Só que às vezes você perde um pouco a mão, às vezes no trato, nas suas colocações, às vezes até um pouco, às vezes uma postura mais agressiva que na verdade não vai ser muito bom. É verdade, as pessoas até estão assim se afastando um pouco de mim às vezes, porque fala que comigo não tem conversa, tal. Eu falei, talvez essa postura você tenha que rever e tudo mais. Não era uma má pessoa, não é uma pessoa que está perseguindo ninguém, mas assim, ela está excedendo um pouco na mão, que mão de ferro é bom ter, mas você tem que ver também a intensidade, né? Então, ela era uma empresária, tal. Eu falei, então você está com objetivos claros, ótimo, excelente, de crescimento, de dinheiro, de poder, de tudo, está muito bem, porque essa é a sua Sim. condição e eu acho que você tem que cuidar mesmo da sua sobrevivência, das suas necessidades, mas cuidado para você não caçar briga, não ser invasivo com os outros, porque às vezes o diabo
Ele excede, inclusive, na forma de falar. Às vezes fala nome feio, às vezes tem um pouco de dureza, e ela não estava muito bem. Ali estava com espadas junto, Uhum, então realmente uhum. ela estava excedendo um pouquinho. Mas não é uma pessoa ruim, mas às vezes naquele momento, naquela circunstância, o bom do tarô que depois é por períodos, né? Sim. Naquele período. Então eu falei, você só toma cuidado para você daqui a pouco não afastar as pessoas de você, porque daqui a pouco vai ter gente com medo, né? Uhum, uhum. Que você fala com tanta braveza e com tanta, né? Daqui a pouco a pessoa sabe que eu vou apanhar aqui, deixa eu ir embora, né? Então tem um pouco disso, mas ela realmente ela estava com objetivos muito certos, muito obstinada, muito teimosa em algumas coisas. Então eu tive que, né? Vamos dizer, dourar um pouco a pílula, mas chegar naquilo que realmente o tarot estava falando, porque não adianta, não vou mentir, porque saiu o diabo na um, eu vou Não falar para a pessoa pode. que ela está realmente, às vezes, excedendo, né? Eu Como que queria é a sua ter, não, eu história? queria ter tido essa sapiência que você teve agora, porque eu, na década de 80, começo de 90, eu era muito jovem e eu queria salvar o mundo, eu queria salvar as pessoas, então eu era muito direto nas consultas às vezes. Eu não tinha esse dourar a pílula, entendeu? Eu realmente eu falava, hoje não, hoje eu douro a pílula, eu espero um pouquinho, eu converso e dialogo bastante. Mas é ao mesmo caso, eu já peguei vários casos com o diabo na casa um e todos são idênticos o que você colocou, sem exceção. Um mais voltado para o amor, um mais voltado para o dinheiro, um mais voltado para, sei lá, algum aspecto de compra ou venda, mas todos tinham essa obstinação e tinha que ser daquele jeito, daquela forma. Mas eu me lembro que foi num dos eventos, que eles faziam muito evento esotérico na Isso, década de 80, feiras. as feiras, eu participei muito de feira esotérica. E eu me lembro que uma das feiras esotéricas sentou a mocinha, aí eu abri assim, e logo abri a mandala e vi, abri a casa um, diabo. Mas sabe que veio uma coisa assim dentro de mim, assim, que falei assim, mas você é muito, falei, passa a palavra, mas você é muito vil, muito obstinada. Você quer tudo na vida. Então, eu já comecei assim com a pessoa. E ela cruzou os braços e falou assim: quero mesmo, e daí? Era o próprio diabo, ela incorporou. Eu falei assim, mas por que essa carta? Eu comecei a explicar. Aí que eu entrei na adorar a pílula. Não, porque essa carta você pode conquistar, mas vai ter dificuldades. Pode ser que você não se satisfaça tanto quanto você deseja. Não me importa, ela falou assim. Eu quero casar. E eu quero saber qual dos quatro que ganha mais dinheiro. Eita, Foi nós, assim, porque, direto. né, o diabo tem esses interesses também, né? Exato. Então Lógico, ela queria o casamento e o dinheiro, né? lógico. Então, obstinação. Então, e aí foi conversando, explicando, babá, mas enfim, eu orientei bastante ela sobre o que ela estava querendo tudo e dei os meus aconselhamentos. É livre-arbítrio dela fazer o que bem Lógico, entende, lógico. né? Mas na época eu era muito direto nas palavras. Aí teve um outro caso, aí foi um empresário também diabo na casa, aí eu já estava uma época minha mais suave. Assim, não, mas aqui está dizendo que você está querendo muito, você às vezes tem que reavaliar melhor as coisas que você quer da vida, dos seus lados, material, emocional. E aí ele falou assim: não, não, eu tenho que fechar esse contrato agora. Eu falei assim, eu sei, tudo bem, você vai, mas olha, isso pode não te satisfazer. Não, vai sim, eu tenho certeza que eu vou conseguir o que eu desejo. Aham. Então, o diabo sempre tem essa questão, Tem. quando ele aparece como atitude, É, como comportamento, como pensamento, né? é. Ou seja, que a pessoa ela é determinada. E por mais que você diga a ela de tudo que possa ocorrer, de negativo ou positivo, ela Uhum. não muda de ideia. Mas é uma carta bem interessante e às vezes eu acho que, pela experiência que eu tenho, até com alunos, depois que me dão feedback, quando começam a atender, às vezes é um pouco difícil das pessoas interpretarem. É lógico que vai depender da pergunta, vai Sim. depender como é que ele cai no jogo, vai depender da circunstância também, até da própria pessoa, porque a gente também tem essa questão da pessoa, às vezes, que também tem um jeito, às vezes Uhum. até uma patologia, como a Sim. gente falou, acaba, né, desviando realmente para uma coisa do mal, do ruim, né? Mas, enfim, as pessoas, pelo menos que eu atendi até agora, que têm o diabo, elas não são ruins, mas elas são, naquele Intensas. momento, intensas e, assim, muito preocupadas com as suas necessidades básicas, o que não é errado. É só ter o cuidado com a coisa do excesso, como eu falei para essa E pessoa, é o que né? eu digo do bom senso. É. Se aparecer o diabo, tem que ter bom senso no que está fazendo.
É possível, a pessoa está certa. Quando sai diabo, ela está certa. Só que existe esse excesso. E é isso que prejudica o final da história. Às vezes tem que ter um pouco mais do jogo de Exato. Se ela cintura, tiver bom saber senso, ela vai levar. conseguir ser Vai. feliz. Se É, ela conseguir, de repente, ver a necessidade do outro também, porque o diabo não costuma ver o que o outro precisa ou deseja. Então, se houver esse bom senso de trabalhar o que quer e também observar o que o outro quer, fazer essa simbiose, eu acho que é muito positivo. a tarde da empatia, né? É isso, Olha, da também dá uma empatia. olhadinha pro lado, né? É. Mas é isso. Ney, conversamos bastante Nossa, foi hoje sobre muito o bom diabo. hoje. O pessoal ficou Adorei. expert no diabo, hein? Olha os excessos, hein, gente? Cuidado com os É, excessos. Você cuidado. não é alecrim dourado, todo mundo tem a sombra, já diria o Papuz aqui no século passado, né? E esses estudos com certeza vêm muito anterior a ele. Então, assim, nós não somos feitos de luz, muito pelo contrário, nós somos feitos de luz e sombra, Isso, né? luz congelada. É isso aí. Bom, Bom, meu nome é Luísa Papaléu, sou diretora de cursos e eventos do Centro Cultural Esotérico. Um prazer ter vocês agora aqui no Tarocast. eu sou Ney Naif, diretor da Escola Online de Tarô. Estamos aqui à disposição de vocês para aprender tarô conosco. Ó, curte o nosso podcast, Likezinho. distribua, indica para as pessoas, enfim, faz inscrições e nos acompanhe sempre aqui. É isso aí, É? gente. Até o próximo. Beijão. Beijo grande. Tchau, 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 tchau. tchau, Até tchau, tchau. mais.